Olá, espectadores do site Miséria, bom dia. E hoje o nosso portal veio aqui até Barbalha, até a sede do Hospital do Coração do Cariri. Hoje, Dia Nacional do Diabetes, a gente vai conversar com o emergencista Ítalo Tales sobre a relação que existe entre o diabetes e entre as doenças cardíacas, que acabam sendo muito comuns na nossa região também. Doutor Ítalo, muita gente acha que não existe uma relação direta entre o diabetes e as doenças cardíacas, mas a grande realidade é que uma está diretamente ligada à outra. O senhor podia detalhar um pouco mais sobre essa relação, por favor? Tá, satisfação falar com o site Miséria. Então, pessoal, hoje, segundo os dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, o país possui 10% da população são portadores de diabetes, né, que está totalmente ligado com doenças cardiovasculares. É um dos fatores de riscos para doenças cardiovasculares, incluindo infarto do miocárdio e as doenças cerebrovasculares, que é o AVC isquêmico. O diabetes acaba sendo um complicador também para o tratamento, imagino, de doenças cardíacas. Qual a influência direta, né, de um diabetes, por exemplo, fora de controle, em alguém que tem uma vivência com alguma questão cardíaca? A gente sabe que a diabetes é um dos fatores de risco, né? Por quê? Ela, por si só, é uma doença inflamatória do organismo. Então, isso, associado com o aumento dos níveis de triglicerídeos, aumento dos níveis de colesterol, o sedentarismo e uma má alimentação, há um depósito de placas de gordura nas artérias, principalmente as artérias coronárias, que são as artérias que nutrem o músculo cardíaco, e em situações que ocorrem da oclusão dessa coronária, a gente é o diagnóstico de infarto do miocárdio. Então, a diabetes está totalmente ligada com as doenças cerebrovasculares, como eu falei, infarto do miocárdio e o AVC isquêmico. Naturalmente que os tratamentos se dão de maneira conjunta. Quais são as recomendações, por exemplo, no tratamento de uma situação cardíaca? A primeira coisa a ser observada em um paciente que também traz consigo a diabetes é o controle dessa diabetes, essa situação diabética? O primeiro tratamento, um dos tratamentos mais importantes para a prevenção e controle do diabetes é a alimentação física e uma atividade física regular. A gente sabe que a medicação entra como adjuvante, mas as mudanças de hábito de vida, como a alimentação saudável e a atividade física, já é por si só um tratamento. Existem aqueles pacientes que precisam, além da atividade física, uma dieta adequada, das medicações. Alguns pacientes, vamos falar aqui do diabetes tipo 2, que é o tipo mais comum, eles se beneficiam do uso de algumas medicações orais, e alguns pacientes também tem que haver associação da medicação uso oral, que é o comprimido, junto com a insulina. Doutor, o diabetes hoje, né, no contexto nacional, como o senhor bem colocou, é uma situação alarmante no sentido de que muitas pessoas já estão diagnosticadas enquanto diabetes, em compensação você tem uma outra gama circunstancial da população que possui o diabetes, mas não tem consciência desse diagnóstico. Né? Qual seria a recomendação para que os exames e a medição da glicemia, por exemplo, sejam realizados? É interessante que ela seja feita de quanto em quanto tempo, por exemplo, por um cidadão que não apresenta nenhum sintoma. Então, como a gente sabe, pelo menos 10% da população hoje é diabética no Brasil, segundo os dados da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, né, e Diabetes. Então, se a gente pegar aí num rol de 100 pacientes, pelo menos 10 são diabéticos, pré-diabéticos. Então, o que é que a gente aconselha? É que além da atividade física, uma dieta adequada, seja feito um acompanhamento médico, principalmente naqueles pacientes acima de 45 anos e naqueles pacientes que têm um fator familiar, onde a família, pai, mãe, irmãos, parentes de primeiro grau também já têm diabetes. E se você está acima do peso, recomendo também procurar o seu médico assistente para um bom diagnóstico, prevenção e tratamento adequado. Maravilha. Só um outro questionamento que existe dois tipos de diabetes, o senhor mesmo pontuou aqui. Só para a nossa audiência se situar com relação a essa questão, separa para a gente qual é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, ele é diagnosticado no paciente numa idade mais jovem, tá? Então tem fatores sociais e genéticos envolvidos. O diabetes do tipo 2 é um diabetes que você vai adquirindo, ou seja, começa a haver uma falha na produção da insulina do pâncreas, ou há uma produção e essa insulina não faz seu papel adequado, que é carregar a glicose e distribuir para o corpo, transformando em energia ou estocando nas células. Só para um último questionamento para a nossa audiência, para chamar a atenção deles também, queria que o senhor reforçasse, o senhor já até abordou na nossa conversa aqui, as ações necessárias para a prevenção ao diabetes. Né? Garantir
que ninguém entre nesse contexto diabético ou que quem esteja num quadro de pré-diabetes também não avance de maneira adensada. Então, como que a gente previne, né? Em algumas situações a gente consegue. Bom controle da pressão arterial, retirando o sal da alimentação, controlando o peso, fazendo atividade física. Em algumas situações a gente consegue sim fazer o controle. Alguns outros pacientes, mesmo fazendo tudo isso, pode ser que haja necessidade do controle, além de tudo isso, com medicações. Maravilha. Obrigado, doutor Ítalo Tales, que conversou aqui com a gente agora. Hoje, dia 27, tinha fugido lá no começo, hoje é dia 27, Dia Nacional do Diabetes. O doutor Ítalo Tales conversou com a gente sobre a relação existente entre a diabetes e as doenças cardiovasculares, as doenças cardíacas. Lembrando que aqui no Cariri, aqui na região caririense, o Hospital do Coração do Cariri é referência para tratamentos dessa ordem. Com imagens de Guto Vital, Paulo Júnior, aconteceu? Tá no Miséria.